Olá, sou o Gilmar, sou professor de língua portuguesa, literatura e também língua latina. Falaremos hoje sobre a habilidade EM13LP52, que trabalha com multiculturalismo, ou seja, a existência de múltiplas culturas dentro de um contexto ou de um determinado recorte específico, tudo bem? E o tema da aula será essa relação do que é considerado clássico e manifestações culturais do presente, ou seja, a fortuna literária e a MPB. Esta última, que é uma manifestação do século XX, especificamente a partir da década de 1960. Vemos aqui então um quadro sinótico das escolas literárias da literatura brasileira. Vemos todos esses nomes que, uma coisa deve ser chamada atenção sobre eles, é que foram dados depois de um certo distanciamento de tempo, quando essas manifestações apareceram. Por quê? Porque a crítica precisa de um olhar mais distanciado para que algo seja classificado. Especificadamente, nós vamos ver o quê? Que várias manifestações literárias, uma nega a outra em seus princípios constituintes. Ou seja, temos o romantismo, que é a mais famosinha delas, que é caracterizada pelo sentimentalismo exagerado. Antes dele, temos o arcadismo, em que o sentimentalismo era contido. Depois, o realismo, em que o sentimentalismo ele era analisado friamente. Vemos então que a arte faz o quê? A arte faz um movimento que nós chamamos de pendular, como um pêndulo, do mais agudo até o seu oposto, passando por diferentes nuances disso, né? Então nós vamos falar especificadamente nesta aula rapidamente sobre o arcadismo, que é o quê? Que é algo que flerta com o ideal de cultura da antiguidade clássica, que era caracterizado pela supremacia, ou seja, pela predominância da razão, do cérebro, algo extremamente controlado, nada exagerado. Vemos então que esse princípio clássico ele vai se repetir em determinadas fases, como se o pêndulo fosse lá para o lado da arte clássica e aí depois ele se distanciasse dela, como nessas manifestações aqui. Tranquilo? Vamos então ao nosso artefato cultural específico, uma música da cantora Marisa Monte e as suas relações com dois poemas árcades. Temos a música Vilarejo, que começa assim. Há um vilarejo ali, onde areja o vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Vemos então a Marisa Monte colocando esse sentimentalismo como? De uma forma controlada, como se a natureza contribuísse para que isso acontecesse, para que esse controle acontecesse. Vemos então aqui o poema de Cláudio Manuel da Costa, que também flerta diretamente com a canção da Marisa. Destes penhascos fez-se a natureza, o berço em que nascia. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Ou seja, a natureza fomenta um espírito calmo, pacífico. Temos aqui Tomás Antônio Gonzaga, um outro ícone do arcadismo do século XVIII no Brasil. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos, à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Ó, regular aqui não é o sentido ruim, mas o sentido que nós vamos ver agora. O que há de semelhança entre a Marisa e os poetas árcades? Dois pilares principais nesse caso. O bucolismo, que é o quê? A valorização daquilo que é natural, aquilo que pertence à natureza. E o lirismo contido, ou seja, o sentimentalismo subalterno à razão. O bucolismo, dois termos latinos, fugere urbem, fuga da cidade, aura mediocritas, ou seja, aura mediana, sem excessos, bem no meio. E o lirismo contido, ele se notabiliza onde? No locus amoenos, ou seja, no local ameno, sem grandes preocupações, sem grandes perturbações. E inutilia truncat, ou seja,
Acabem-se com todas as inutilidades, não só em termos de palavras, mas também no exagero sentimental. Tranquilo? Espero que tenham gostado dessa aula e um grande abraço.